Você já percebeu que alguns carros parecem não envelhecer, enquanto outros parecem envelhecer ao contrário? Quanto mais o tempo passa, mais eles fazem sentido. O Aston Martin Lagonda é exatamente esse tipo de carro. Um projeto que foi ridicularizado quando nasceu, visto como exagerado, problemático e até feio por muitos, mas que hoje parece quase profético, como se a Aston Martin tivesse enxergado décadas à frente e decidido ignorar completamente o presente. Esse não é só um carro estranho, é um retrato perfeito do que acontece quando a ambição corre mais rápido do que a tecnologia disponível. Para entender o Lagonda, você precisa se colocar mentalmente nos anos 70, uma época marcada por medo, insegurança e retração na indústria automotiva. A crise do petróleo tinha colocado um freio violento nos sonhos das montadoras. Carros estavam ficando menores, mais lentos, mais simples e muito mais conservadores. Enquanto marcas tradicionais tentavam sobreviver cortando custos e apostando no básico, a Aston Martin decidiu fazer exatamente o oposto, criando um sedã gigantesco, chamativo, tecnológico e absurdamente caro. Algo que parecia um suicídio comercial, mas que na verdade era uma declaração de ousadia. O design do Lagonda não foi feito para agradar ninguém, ele foi feito para chocar. Linhas retas agressivas, proporções longas, frente baixa e afiada, traseira truncada e uma silhueta que parecia ter sido desenhada com uma régua em vez de curvas. Em uma época onde o luxo ainda estava associado à suavidade e elegância clássica, o Lagonda parecia frio, quase hostil, como se fosse um objeto arquitetônico sobre rodas. Até hoje ele causa estranhamento, mas é exatamente isso que o torna tão marcante, porque não existe nada realmente parecido com ele antes ou depois. Só que o verdadeiro salto no escuro não estava no exterior, estava dentro do carro, porque a Aston Martin decidiu que o Lagonda seria um laboratório tecnológico ambulante. O painel totalmente digital. Era algo praticamente inimaginável para um carro de produção naquela época. Telas eletrônicas substituindo ponteiros, informações exibidas por LEDs, comandos sensíveis ao toque e uma experiência interna que mais parecia a cabine de um avião experimental do que o interior de um sedã de luxo. Era o futuro tentando nascer em um mundo que ainda mal sabia lidar com eletrônica básica. E como era de se esperar, tudo isso trouxe consequências. A tecnologia simplesmente não estava madura o suficiente. Os sistemas falhavam, os painéis apagavam, os sensores se perdiam e o carro ganhou fama de temperamental. Proprietários relatavam que dirigir um Lagonda era uma experiência imprevisível. Às vezes tudo funcionava perfeitamente, às vezes parecia que o carro estava em guerra com o próprio dono. Mas mesmo com todos esses problemas, a Aston Martin nunca tentou transformar o Lagonda em algo comum, porque ele não nasceu para ser confiável, ele nasceu para ser visionário. Debaixo de toda essa eletrônica futurista havia um coração totalmente analógico e brutal. Um motor V8 grande, potente e sedento, que fazia questão de lembrar que aquilo ainda era um Aston Martin legítimo. Esse contraste entre um interior futurista e um motor clássico criava uma personalidade única, como se o carro estivesse dividido entre dois mundos, um pé no passado e outro tentando alcançar o futuro a qualquer custo. O Lagonda não queria ser esportivo, mas também não aceitava ser apenas confortável, ele queria ser dominante na estrada do jeito dele. Curiosamente, o Lagonda encontrou seu verdadeiro público longe da Europa, especialmente no Oriente Médio, onde exclusividade e extravagância sempre tiveram um valor diferente. Sheiks e milionários enxergaram no Lagonda algo que poucos viam, um carro que não se parecia com nada, que chamava atenção sem esforço e que simbolizava poder através da raridade. Muitos desses carros receberam personalizações absurdas, interiores ainda mais luxuosos, materiais exóticos e configurações únicas, transformando o Lagonda em uma espécie de joia futurista feita sob medida. Com o passar dos anos, o Lagonda acabou ficando preso em um limbo histórico. Ele não se tornou um clássico óbvio, não virou um carro cult imediato e tampouco foi esquecido completamente. Ele virou uma referência silenciosa, um daqueles projetos que você só entende de verdade quando olha para trás e percebe o quanto ele influenciou ideias que hoje parecem normais. Painéis digitais, interfaces eletrônicas, foco em tecnologia e experiências futuristas são comuns hoje, mas o Lagonda tentou fazer isso quando o mundo ainda não estava preparado. O mais interessante é perceber que o Lagonda não fracassou por falta de visão, ele fracassou porque chegou cedo demais, e essa talvez seja a forma mais injusta de fracassar. Ele foi criticado por coisas que hoje são vistas como virtudes, foi chamado de exagerado por ousar demais e foi considerado problemático por depender de tecnologias que ainda estavam engatinhando. Mas sem projetos como esse, a indústria jamais teria coragem de avançar, porque o progresso quase sempre nasce do erro. Hoje, olhar para um Aston Martin Lagonda é como olhar para um aviso do passado, uma lembrança de que o futuro não pede permissão para chegar, ele simplesmente aparece, mesmo que ninguém esteja pronto. O Lagonda não é um carro fácil de amar, mas é impossível ignorá-lo.
porque ele representa um momento raro em que alguém decidiu apostar tudo em uma ideia maluca sem se importar com as consequências. No fim das contas, o Lagonda é mais do que um carro estranho da Aston Martin. Ele é a prova de que a verdadeira inovação não nasce do conforto, ela nasce do risco, da ousadia e da vontade de errar tentando algo grande. E talvez seja exatamente por isso que hoje ele seja tão fascinante, porque ele não conta apenas a história de um carro, ele conta a história de um futuro que tentou nascer antes da hora. E se você curte esse tipo de conteúdo sobre história, a tecnologia e as curiosidades do mundo automotivo, já segue o canal Velocidade Oculta para não perder os próximos vídeos. Aqui, a paixão por carros vai muito além do volante.